Você sabe fazer um PROC-V para trazer dados repetidos aí na sua planilha? Se a sua resposta ou não, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te mostrar um truque para que você consiga trazer dados repetidos usando o PROC-V para que ele possa buscar esses dados aí na sua planilha. Normalmente, o PROC-V ele só traz valor único. Se você tem uma base que você procura um valor, ele se repete, com o PROC-V normal, você não consegue trazer esse dado repetido. Mas, nesse vídeo, eu vou te mostrar um truque para que você consiga trazer esses mesmos dados usando o próprio PROC-V. Bom, pessoal, então, é essa planilha aqui que vocês vão aprender a fazer aqui agora comigo. Veja que eu tenho aqui uma base de dados, que são vendas para minhas filiais. E aqui ao lado eu tenho um filtro, que na medida que venho trocar aqui a minha filial, de forma automatizada, o PROC-V ele consegue trazer todos os meus dados repetidos que eu tenho aqui na minha base de dados. Então, é exatamente isso daqui que você vai aprender aqui agora comigo. Além de fazer esse PROC-V também, tá somando aqui o total de vendas aí por cada filial, beleza? Eu vou aqui apagar tudo que eu já tinha feito aqui, para a gente começar do zero. Vou deixar somente isso daqui por enquanto, tá? E aqui eu vou reexibir aqui uma planilha que eu tenho oculta aqui, a minha coluna. Pronto, apaguei tudo que eu tinha aí de automação na minha planilha. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, ou melhor, que você precisa fazer aí, é criar essa coluna auxiliar na sua base de dados. Então, se você tem uma base de dados com vendas de vendedores ou coisa do tipo, você vai pegar essa base de dados e aqui na primeira coluna à esquerda, você vai criar uma coluna auxiliar. Essa coluna auxiliar, ela vai ser responsável por trazer valores únicos para cada filial que eu tenho aqui nessa minha base de dados. E a função que a gente vai usar para poder identificar os valores únicos aqui da minha base de dados é a função igual conte.c. Essa função conte ela vai contar em um determinado intervalo quantas vezes aparece o mesmo valor. Então aqui ela me pergunta aqui qual é o intervalo. Depois que eu coloquei a função conte.c, eu vou clicar aqui na minha coluna C4, que é onde tem o meu primeiro dado aqui da minha base. Vou apertar dois pontos. Veja que quando eu faço isso, ela já traz aqui, ó, o mesmo C4. Agora eu vou colocar ponto e vírgula e vou clicar novamente aqui no meu C4. Vou fechar o parênteses e antes de eu dar o Enter, eu vou vir aqui no meu primeiro, entre o C e o 4, vou clicar. Quando o cursor estiver piscando assim, ó, eu vou apertar a tecla F4 para que eu possa travar a minha célula aqui na primeira célula, na minha primeira linha que eu tenho os dados aqui na minha base de dados. Vou dar um Enter e agora eu vou clicar e arrastar até aonde eu tenho o último dado aqui na minha base de dados. E veja que ela traz uma sequência de número, onde ela traz número 1 para leste, número 1 para oeste. Aí aqui, ó, veja que o leste se repetiu. Aí agora vai ser o 2, porque ele já tem um leste aqui, então 2 leste aqui. E assim ela vai seguindo até encontrar, ó, 3 leste, 4, e assim ela vai seguindo, beleza? Então, beleza. Primeiro passo foi feito. Agora, a gente precisa fazer com que ele traga, além do número, eu quero que ele traga também o nome da minha filial. Para isso, aqui na frente, onde tem conte.c, eu vou colocar aqui na frente de tudo um sinal de concatenar, que é esse E comercial, e vou clicar aqui na minha célula C4, que é onde tem a minha primeira filial aqui lançada nessa minha base de dados. Vou dar um Enter. Veja que agora ele traz um leste. Se eu pego e dou um duplo clique aqui agora sobre essa alcinha aqui, ó, quando tiver pretinha essa cruz, veja o que vai acontecer, ó. Um oeste, 2 leste, então ela vai seguindo aqui valores únicos para cada linha aqui da minha base de dados. Uma vez que eu já fiz isso daqui, que foi a minha coluna auxiliar, agora eu posso vir aqui, aonde eu quero trazer os meus dados. Veja que eu quero trazer data, vendedor e venda, ou melhor, valor, venda. Então, beleza. Para a primeira coluna aqui, que é a data, a gente vai colocar assim, ó, igual PROC-V. Veja que já está aqui, ó, vou dar um tab. Essa PROC-V ela tem 4 passos. O primeiro é o valor procurado. O meu valor procurado, eu vou usar uma outra função dentro da função PROC-V, que é a função lim. Vou abrir parênteses.
Essa função lim, ela vai me trazer o número da linha. Para que eu possa trazer o número 1, que vai ser a primeira linha, eu vou clicar aqui, ó, na minha célula G1, ela vai trazer número 1, que vai ser a primeira linha. Eu vou agora fechar o parênteses, e depois que eu fechei o parênteses da minha função lim, eu vou novamente concatenar com E comercial, aqui aonde eu vou procurar o valor, que vai ser nessa célula aqui, onde tem o nome oeste. Tranquilo? Só que eu vou travar essa minha função, ou melhor, essa minha célula aqui, oeste, que é a célula I3, porque eu quero pegar essa função aqui, essa fórmula, e arrastar aqui para baixo. Depois que eu fiz aqui, que eu travei apertando o F4, vou dar um ponto e vírgula, e aí eu vou para o meu passo 2, que é a matriz tabela. Essa matriz tabela é onde está a base de dados, que eu vou buscar esse meu valor oeste. Então, a minha base, ela está aqui do lado. E a minha base, ela não começa aqui da minha coluna filial, porque eu incluí uma nova coluna, que foi a coluna auxiliar, que é a primeira coluna. Então, sempre que você for usar o PROC-V, ele vai procurar da primeira coluna para frente, tá bom? Então, eu vou clicar aqui na minha primeira coluna do nome auxiliar e vou arrastar e segurar até a última linha com dados aqui da minha base de dados. Voltando aqui para cima, agora, beleza, eu vou apertar novamente F4 para poder travar esse meu intervalo, porque eu quero arrastar essa função até lá embaixo, ponto e vírgula, aí agora ele quer saber o número de índice da coluna. Esse número de índice da coluna nada mais é que qual é a numeração da coluna que representa aqui esse valor procurado, que é a data. Veja que eu estou fazendo aqui na minha coluna de data. Eu quero trazer o meu retorno, a minha data dessa minha filial oeste. Então, a minha coluna data, fazendo a contagem aqui, é 1 para auxiliar, 2 para filial, é a coluna 3, que é a coluna da data. Então, vou colocar aqui número 3, ponto e vírgula. Vamos agora para o último passo, que é procurar intervalo. Ele me dá duas opções. Eu vou escolher a falsa, porque eu quero correspondência exata. Quero que ele me traga exatamente esse oeste 1, ou melhor, 1 oeste, que vai ser a linha primeiro, depois o nome procurado. Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou agora fechar o parênteses e vou dar um Enter. Veja que agora ela já me traz aqui, ó, a data para minha oeste, é a data 23/7/2023. Oeste, 23/7/2023. Se eu clico e arrasto até a última, ó, o que vai acontecer? Ela vai trazer aqui, ó, todas as minhas datas que representam aqui a oeste. A próxima é dia 8/9, vamos procurar aqui oeste, 8/9. Então já está funcionando. Só que o que acontece? Veja que ele me trouxe aqui hashtag N/D. Isso significa o quê? Quando ele não encontra mais esse valor aqui dentro da minha base, ele traz um erro. Só que esse erro aí, a gente consegue tratar ele vindo aqui no início de tudo, depois do igual, colocando assim, ó, se erro. E aqui na frente, ó, depois de toda aquela fórmula da função PROC-V, apertando ponto e vírgula, digitando aspas dupla e fechando novamente o parênteses, dando Enter. Veja o que vai acontecer agora quando eu der um duplo clique aqui, ó. Onde tinha ND, ele tirou e deixou vazio, porque nós colocamos aqui para ele trazer vazio quando ele encontrasse aquele erro aí na nossa fórmula. Tranquilo? Até então, tudo ok. Já está trazendo aqui a minha coluna de data. Só que eu quero agora trazer a minha coluna de vendedor e a minha coluna de valor venda. Para trazer a coluna do vendedor, eu vou clicar aqui na minha primeira linha, onde eu tenho aqui a minha primeira fórmula. Eu vou selecionar aqui na minha barra de fórmula. Vou dar um Ctrl C, aperto o ESC, e aí volta aqui na minha célula onde eu tenho aqui a primeira linha vazia da minha coluna vendedor. Volta aqui na minha barra de fórmula, clico dentro dela, o cursor já está aqui, ó, piscando aqui dentro. Vou dar um Ctrl V e beleza. Se eu deixo assim, ele vai trazer a data novamente. Só que perceba que a função ela vai ser sempre a mesma. O que vai mudar é o meu número de índice da coluna, que era 3 para a data. Só que agora eu quero trazer vendedor. Então, seguindo aqui, o vendedor vai ser o número 4. Vou colocar 4, dou um Enter e veja que ele já traz aqui como Sérgio Dantas. Vou dar um duplo clique e agora ele vai trazer, ó, dia 8 foi a Ana. Vamos lá, 8 Ana. E assim ele vai trazer todos que ele contrair da minha busca oeste. Aqui na frente, eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui na minha
anterior que eu acabei de fazer, seleciono na minha barra de fórmula, Ctrl C, ESC para poder tirar a seleção, clico novamente aqui na minha coluna, primeira linha vazia da coluna valor venda, clico aqui na barra de fórmula novamente, Ctrl V, vou mudar agora somente o 4 para a coluna 5, beleza? Coloquei 5, dou Enter, ele já me traz agora o valor. Vou aqui dar um duplo clique e pronto. Com isso eu já consigo agora trazer toda a filial que eu tiver venda aí. Eu vou colocar norte, ele vai trazer somente as vendas do norte, todas as vendas que eu tive para minha filial norte. Aqui em cima, pessoal, eu fiz uma função soma. Como é que a gente fez? Eu vou apagar para fazer do início com você. Selecionou a célula onde você quer trazer a soma. Vou colocar assim, igual soma. Abro parênteses e vou selecionar todo esse meu intervalo aqui, onde vai aparecer os valores da venda para cada filial aqui pesquisada. Fecho parênteses, dou um Enter e pronto. Ó, veja que já me traz aqui 39 mil para a minha filial norte. Agora, para a minha filial sul, ele vai trazer também o valor total aí de cada filial que eu tiver aqui na minha base de dados. Independente dela ter aparecido uma, duas, três, 10, 100 vezes. Não importa. O dado repetido, ele vai conseguir trazer com esse PROC-V, usando essa coluna aqui, auxiliar, como valor único aí na minha base de dados. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham aprendido aí a fazer aquele PROC-V com dados repetidos. E se gostou do vídeo, deixa aquele seu gostei, compartilha, porque isso aí ajuda bastante no crescimento e divulgação do canal. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo.